Em Ataleia, a fé nasceu antes mesmo da cidade existir. Tudo começou em Fidelândia, com um simples altar e um sino chamando o povo para a oração. O nosso documentário vai mostrar a humilde evolução do povo, desde a primeira missa em Fidelândia até hoje o que nós chamamos de Paróquia Santa Cruz. Nosso documentário Raízes da Fé mostra como o povo é fortalecido na fé e a fé católica. Antes de existir Ataleia, havia o povoado de Rancho de Vassoura. Em 1926, na casa de Manuel de Ouro e Dona Constância, Frei Gaspar de Módica celebrou a primeira missa, dando início à fé do povo daquela cidade. Depois, com Frei Inocêncio e a ajuda de Justino Mestiço, foi construída a primeira capela dedicada a São Fidélis. Em 1920 até 1939, surgiu um migrante chamado Justino Mestiço, que veio para essa região e era mata e ele desmatou uma área de 40 hectares, 45 hectares, o que seja 10 valqueiros. E a doou para que pudesse criar um povoado. E esse povoado se tornou chamado Rancho de Vassoura. Os migrantes que vieram, Salina, Itambacuri, Oté, Ladainha, Novo Cruzeiro, Araçuaí, que é o norte de Minas, e muitos outros, vieram para cá e se tornou o maior distrito de Fidelândia, e a igreja São Fidélis. Mas quem dava assistência aqui naquela época eram os padres Capuchinho e Itambacuri. Quais são a rota deles? Eles faziam rota, visitava Cachoeira de Aranã, visitava Conceição, que naquele tempo era, que hoje se tornou Emancipou, chama Frei Gaspar, visitava o povoado de Boa Ventura e o povoado de São Miguel. Tinha um povoadinho que chamava de Vencibrão e o outro São Brás. Visitava e chegava até aqui em São Fidélis. Essa era a rota deles, mas já dava cavalo. E vinha a cavalo e ficava 3, 4 dias dando assistência às comunidades. A comunidade unida ergueu tudo com as próprias mãos e em 1937 foi recebida então no Rancho de Vassouras a primeira imagem do padroeiro São Fidélis. Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou Thelma Benigno Moraes, sou professora, já sou aposentada e fui convidada para falar um pouco sobre a história de Ataleia. Então, tudo começou com o desmembramento da nossa paróquia, da nossa igreja, da cidade de Itambacuri, que era a paróquia Nossa Senhora, é ainda, né, a paróquia Nossa Senhora dos Anjos,
que é a padroeira, Nossa Senhora dos Anjos é a padroeira de Itambacuri. E aí, com esse desmembramento, que nós pertencíamos a Araçuaí, os padres vinham de Araçuaí, tudo era muito difícil, dificilmente tinha uma missa aqui, porque os padres não moravam aqui. Então, quando foi em 1949 que houve esse desmembramento, aí sim, nós passamos a ser paróquia, aí um padre passou a morar aqui, os padres vinham e moravam aqui, não existia uma casa paroquial para eles, nós não tínhamos igreja, era uma capelinha bem pequenininha, no mesmo lugar que é a nossa igreja grande hoje, era uma capela, e aí nós não tínhamos, não podia celebrar, não tinha lugar para celebrar. Como o povo era muito, né, o pessoal era muito católico, de muita fé, era muita gente. Então, esse povo, o padre celebrava nas casas das pessoas. Então, tinha a casa de Dona Irene, onde seu Vilfredo celebrava, a casa de seu Manuel Pedroso, de todas as pessoas que eram mais próximas ali, tinha um quintal grande, tinha uma área grande onde pudesse ser celebrado, os padres usavam para celebrar, porque nós não tínhamos ainda uma igreja que comportasse todo mundo. Ó vento sagrado que acalma a tempestade, tira de nossos olhos a névoa da vaidade. Ó vento sagrado que acalma a tempestade, tira de nossos olhos a névoa da vaidade. A primeira missa, a primeira celebrada na casa, foi na casa do seu Manuel Pedroso, um senhor que morava aqui, muito católico, e ele emprestava a casa para que fosse celebrada as missas lá. Então, foi mais ou menos 1930, por aí. Aí ele doou 3 alqueires de terra, seu Manuel doou 3 alqueires de terra para que fosse construída a igreja, que é exatamente ali onde nós temos a igreja e a casa paroquial, né? Então ele doou essa terra e doou também uma imagem de Bom Jesus, que é por isso que a nossa paróquia é Senhor Bom Jesus. Depois as pessoas foram devagar trazendo imagens de longe e colocando na igreja, e quando foi 1950, o Frei Apolinário fixou residência na primeira casa paroquial aqui em Atalé. Quando foi em 1953, o que aconteceu? Começou a construção da nossa igreja. Aí sim, nós construímos a nossa igreja, começou a construção no lugar que ela é hoje, né, onde tinha uma igreja pequenininha. Quando foi em 64 que terminou a fachada e a parte de dentro da igreja. Olha quanto tempo. Quem começou em 53, em 64, ela ainda já estava praticamente acabada, mas ainda não tinha terminado. E aí, em 69, foi celebrada uma missa do lado de fora, uma missa campal, que a gente fala, né, na frente dessa igreja aqui, e foi também nesse ano que inaugurou a luz. Em 69, que a luz elétrica chegou em Atalé. Aí foi aquela alegria, o sino tocava e o povo gritava, saiu todo mundo para fora de casa para ver essa luz que todo mundo, né, sonhava em ter uma luz elétrica, e aí foi uma alegria. Falar para você sobre
o relógio, que foi em 1987, foi instalado o relógio na torre da igreja. Muita gente lembra disso e o relógio está lá até hoje, só não funciona, né? Mas está lá. Esse relógio era um sonho de seu Manuel Alves. Ele sonhava com esse relógio tocando, marcando as horas, e aí ele doou esse relógio. Então, mas o pessoal ficou tão alegre, o pessoal gostou, as pessoas mais simples amavam, porque os trabalhadores, né, já sabiam a hora, de meia em meia hora o relógio tocava, dava a hora, e aí, principalmente as pessoas que eram funcionários, que trabalhavam na capina, todo mundo já sabia a hora de ir para casa, né, deixar a enxada e ir embora para casa. Quem tomava conta, quem era o responsável, era o seu Costa e Zé Ilma. Eram os dois responsáveis pelo relógio, que cuidavam, que davam um defeitinho, eles iam lá, olhava, que fazia manutenção, que desligava, que ligava, mas só que, olha como é que tinha que ser feito. O relógio dava defeito, o seu Costa pegava esse relógio, embalava o relógio todo, muito bem embalado, e mandava para Belo Horizonte pelo correio. Então, vocês verem a dificuldade para vocês verem, para isso chegar até chegar no correio, chegar em Belo Horizonte. Que onde existia um técnico, era só em Belo Horizonte. Aí lá o técnico consertava o relógio, embalava de novo e mandava pelo correio de volta para cá. Aí nós cantávamos ali na que saía a bandeira e 8 folião, né? E agora fora os instrumentos. Ali tinha Rebeca, ali tinha viola, os principais viola, violão, bandeira, sanfona. E aí que dava por ali fora. Por acaso chegava aqui, de qualquer canto chegava, ficava do lado de fora. Se o dono da casa fosse abrir a porta, tomava, né? Não deixava abrir não. Já passava para dentro, que ele lá abria. Aí, nós cantava tudo direitinho, né? Agradecia. Cada um pegava na bandeira, dava a esmola dele, né? Se não tivesse para dar também, não precisava dar, né? Mas o certo era dar. E aí, nós apanhava a bandeira e ia embora. Nós cantava 9, 10 casas por noite, né? Chegava na casa, que era o posto que nós íamos dormir, aí era a hora do churrasco. Aí era... ia tomar café, comer biscoito, isso, aquilo e aquilo outro, né? Aí ia bater papo. Aqueles que quisessem dormir, dormia, aqueles iam embora. De noite chegava. Continuava outra vez a mesma luta, já é o outro canto, né? Aí viajava outra vez a noite inteira, né? Quando estava quente, estava bom, mas quando estava chovendo, aí era difícil, né? E nós era o grupo tudo certo. Quando aqueles que animavam, chegavam e ia brincar. Acabou, que é polícia, é isso, é aquilo, passava o resto da noite. Não, a folia vem do nascimento do menino Jesus, né? Quando Jesus nasceu. Quem acredita, né, pode ver, que muitos têm ela ainda, as pessoas mais velhas, né? Veio quando o menino Jesus nasceu, né? Que pega logo 25 de dezembro, meia-noite, deu sinal, e aí vai, né? Até eu canto os versos que precisam 25 versos que cantam. Os 4 cantam daqui, 4 é conta ali. Eu era um respondão, né? É uma tradição da igreja honrar, fazer uma festa em honra ao seu padroeiro. Isso é uma tradição da Igreja Católica. Então,
na época de 64 até 69, por aí, começou aqui em Ataleia a honrar, a fazer a festa do padroeiro. Todo ano comemorava-se a festa do padroeiro. Bom Jesus, que é o nosso padroeiro. E esse padroeiro, nós recebemos o nome de Bom Jesus porque, na época que a Ataleia foi criada, surgiu a cidade, uma pessoa, né, deu de presente uma imagem de Bom Jesus para a igreja. Então, por isso, acharam por bem botar o padroeiro como Bom Jesus. Assim nascia o coração da fé, que com o tempo se tornaria a paróquia Santa Cruz. Mesmo com grandes dificuldades, o povo unido caminhou e chegou até aqui e continua caminhando com seu exemplo de fé, união e comunhão. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor. E quem crê, por favor, não disfarce a esperança que tem. Quem não crê tem a minha amizade e respeito também. Eu, porém, acredito em Jesus e em seu reino de amor. Neste mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim, quem tem fé, por favor, não se omita, fingindo não ter. Quem não tem, por favor, nunca deixe a matéria vencer. Eu, porém, acredito que o reino começa por mim. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunhas de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunhas de Deus neste mundo que não sabe amar. Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz,